Qual o momento ideal para você fazer a sua primeira prova do CRC? E é exatamente esse o tema desse vídeo, onde eu vou passar um pouco da minha experiência nesse processo de passar no exame de suficiência e no final desse vídeo também eu vou passar qual que é a metodologia de estudo mais eficaz para você passar nessa prova de uma vez por todas. E lembrando que eu vou compartilhar com vocês é o que foi ideal para mim. E nem sempre o que é ideal para mim vai ser o que é ideal para vocês também. Então, que vocês tenham isso como base, né? Que eu vou compartilhar a minha experiência, eu vou compartilhar o que funcionou para mim. E que vocês não peguem esse conteúdo e tornem como sendo uma verdade absoluta, porque não é. Existem diversas formas de você fazer a mesma coisa. Então, que você pegue todo o conhecimento que eu vou trazer aqui e só utilize como base, né, como uma outra opinião para auxiliar na sua tomada de decisão. Então, sem enrolação, como minha cabeça estava funcionando na época, o momento ideal para eu fazer a minha primeira prova era o mais rápido possível. Por quê? Porque o grande peso do quarto ano de faculdade para mim era exatamente o exame de suficiência. Era exatamente a possibilidade de eu me formar na faculdade e não ter passado no exame de suficiência, porque daí eu não teria minha carteirinha profissional, eu não poderia assinar como contador e eu não gostaria que isso acontecesse. Por quê? Quando você não tem a sua carteirinha, você não tem uma total independência, né? Você sempre depende de alguém para estar assinando os demonstrativos, os balanços, as obrigações acessórias. Então, esse era o meu principal medo. Então, eu queria passar no exame o mais rápido possível. Então, no final de 2020, saiu a primeira data de exame de suficiência para 2021. Então, o que eu só precisei confirmar com a secretaria da minha faculdade? Se eu passasse naquela prova, eu já estaria apto a retirar a minha carteirinha quando eu me formasse. E a resposta foi positiva. Quando a faculdade me deu ok, eu fiz a minha inscrição, antes mesmo, por que a minha dúvida, né? Porque o meu ano letivo, meu quarto ano de faculdade, o início do ano letivo começaria, salvo engano, em fevereiro ou março, ou seja, a prova seria antes de eu iniciar o meu quarto ano de faculdade. Então, eu fiquei com receio de eu fazer a prova e eu não, mesmo passando, eu não estar apto a tirar a minha carteirinha pela data. Porque, diferentemente do que algumas pessoas fazem, que faz provas como sendo prova-teste, então, durante o terceiro ano de faculdade, as pessoas fazem prova-teste, para mesmo testar o conhecimento, para ver como que tá, eu optei por não fazer isso. Eu optei por fazer a minha primeira prova quando se eu já passasse, eu já estaria apto para pegar a minha carteirinha. E foi assim que eu fiz. Virei o ano de 2020, virei de 2020 para 2021 e eu coloquei como meta passar na primeira prova. Eu queria já passar na primeira prova. Por quê? Porque daí eu tiraria esse peso das minhas costas. E pelo fato de eu estar de férias da faculdade, então eu estava trabalhando na época, só que eu estava de férias da faculdade. Então eu montei um cronograma de estudos bem agressivo no decorrer de janeiro, para que eu estudasse bem, estudasse especificadamente para o exame de suficiência e que eu chegasse pronto para a prova, pronto para passar na prova. E eu coloquei como meta acertar mais de 30 questões. Por quê? Porque se eu colocasse como meta acertar o mínimo, eu ia ter um esforço mínimo. Então, eu coloquei como meta acertar mais de 30 para eu me esforçar um pouco mais. E foi assim que eu fiz. Fiz um cronograma intensivo, agressivo em janeiro. Cheguei no final de janeiro, fiz a minha prova de exame de suficiência. Graças a Deus já consegui passar. E o meu quarto ano de faculdade foi extremamente leve, sem peso nenhum. Por quê? Porque enquanto alguns alunos ainda estavam preocupados, enquanto alguns professores davam aulas, tinham aulas específicas na faculdade, né, durante a faculdade, no período de aula mesmo, que era 100% voltada no exame de suficiência, 100% voltada em questões do exame de suficiência. Então, nessas aulas, eu ficava extremamente tranquilo. Tinha aulas extras dia de sábado na faculdade. Eu não ia. Por quê? Porque eu já tinha passado no exame. Meu quarto ano de faculdade foi extremamente leve, porque o maior peso que eu coloquei, que eu tinha, eu já tinha superado. Então, por isso que esse foi o momento ideal para mim. Beleza, Léo, mas existem momentos que você considera não sendo ideal para você fazer o exame? Sim, existem sempre momentos que não é o ideal você tomar algum tipo de decisão. Vou dar o meu exemplo. Para mim, não era ideal eu fazer a minha primeira prova como sendo aquela prova teste, que muita gente faz durante o terceiro ano de faculdade. Então, para mim, não era o ideal, não era o ideal fazer isso. Porque qual que era o meu receio? Eu fazer a prova teste, eu acertar o mínimo de questões, eu ficar confortável com o conhecimento que eu já tinha, na hora do vamos ver, eu achar que eu já passei, eu não estudar o suficiente e eu não passar.
Então, eu pensei assim, eu quero que a minha primeira prova seja uma prova em que eu já consiga, se eu passar, estar apto a já pegar a carteirinha e estudar o máximo possível para essa prova, para que eu passe de primeira. Esse era o meu objetivo. Outros momentos também, às vezes você está passando por um problema de saúde pessoal, por um problema de saúde na família, sei lá, por mudança de cidade, mudança de trabalho. Todos esses são fatores que podem impactar na sua rotina de tal forma que torne o momento não ideal para você fazer o seu exame, porque você não vai conseguir se dedicar 100%. Então, como eu disse, é você analisar como que você está hoje, ter como objetivo e ter convicção de que dificilmente, tá? Eu não recomendo que você vá para o exame cru, que você fale, eu não vou estudar absolutamente nada. Eu não recomendo. É sempre bom que você estude e eu vou te mostrar qual a metodologia de estudo que foi eficaz para mim. E é importante que você faça essa metodologia, talvez você pode conciliar essa metodologia com outra, mas essa é extremamente crucial que você faça, tá? Eu não recomendo que você vá para o exame sem fazer a metodologia que eu vou ensinar no final desse vídeo. E agora vamos aprofundar um pouco o nosso conhecimento em questões, em perguntas que eu costumo receber, como por exemplo, Léo, a prova é difícil? E eu vou ser sincero com vocês, tá? Se você é aquele aluno que se dedica na faculdade, que você estuda na faculdade, que você sente que você está adquirindo os conhecimentos da faculdade. Então, como consequência disso, você tira boas notas. Então, se você tem isso aqui e você somar isso a estudar também para o exame de suficiência, que tem estudos bem específicos que eu vou ensinar para vocês aqui, para vocês fazerem, se você fechar isso, cara, a prova ela não vai ficar difícil para você, tá? Se você fechar esse ciclo aqui, se você já se esforçou na faculdade, estuda, tira boas notas e você fazer estudos específicos para o exame, cara, você vai tirar essa prova de letra. Na minha opinião, o único fator que pode te atrapalhar a você não passar na prova é fatores ligados à parte emocional, tá? A autoconfiança, a medo de reprovar, a medo de não conseguir. Então, se você já fechou essa cadeia de estudos da parte teórica, eu recomendo que você também busque conteúdos ligados à parte psicológica, tá? De inteligência emocional, para você chegar pronto para a prova, chegar confiante de você saber que você é capaz, que você tem conhecimento. E, novamente, o conteúdo que eu vou passar no final desse vídeo, com a metodologia que eu utilizei, também vai utilizar essa questão vai te ajudar nessa questão da autoconfiança. E a segunda dúvida que as pessoas normalmente têm é, Léo, e se eu reprovar? E se eu fazer igual você, fazer no começo do ano e reprovar? Simplesmente, se você reprovar uma vez, você faz a prova novamente. A gente tem que perder um pouco desse medo, né? Porque as pessoas acham que não conseguir está ligado a fracassar. E não. Você não conseguir não é fracasso. Você só fracassa no momento em que você desiste. Enquanto você está no processo de tentativa, você não é um fracassado. Você não é um fracassado. A única coisa que você precisa ter é resiliência. Então, se você reprovar na prova, faça a inscrição na próxima prova, estude o mesmo tanto ou estude mais do que você estudou na primeira, que na segunda você vai passar. Léo, e se eu reprovar na segunda? Você vai fazer novamente. Aí vai ser um processo de resiliência novamente. A inteligência emocional vai te ajudar nisso. Você ter essa convicção de que você falhar não significa você fracassar. Você só fracassará quando você desistir de tentar. Enquanto você estiver nesse processo, fique tranquilo, você é um vitorioso, porque muitas pessoas morrem na praia, tentam uma vez e param, tentam duas vezes e param. Por quê? Porque acham que não são boas o suficiente. Então, que você tenha isso como consciência, que o estudo ele é importante, que você está preparado é importante, questões emocionais também são importantes, e se você reprovar, é só você tentar de novo até você conseguir. Esse conteúdo está te ajudando? Então ajuda a gente também deixando aquele like e se inscrevendo no canal. E agora vamos abordar um tema polêmico, que é o seguinte: carteirinha CRC não define profissional. Eu concordo com isso ou não? Bora lá. Primeiro, eu vou até dar um passo para trás, tá? Eu vou um pouco além. Para mim, faculdade também não define profissional. O que vai definir se você é um bom profissional ou não na área contábil não é as notas que você tira na faculdade, é o profissional que você é no dia a dia. É a atuação, é a prática que vai definir o nível de profissional que você é. Então é por isso que eu sempre defendo que você inicie trabalho estágio
ainda cursando contabilidade. Por quê? Porque você vai sair da faculdade já pronto para o mercado de trabalho, porque é a prática que vai definir se você é um bom profissional ou não. Então, Léo, você concorda com a afirmativa de que o fato de você ter carteirinha ou não define o nível de contador que você é? Sim, eu concordo. Existem contadores que não têm o CRC ativo, que possuem mais conhecimento, mais experiência do que aqueles que têm. Só que qual que é o empecilho? Bora lá. Se você não tem a carteirinha do CRC, automaticamente sempre você vai depender de algum profissional que tenha. Então, se você tem, por exemplo, como objetivo abrir um escritório de contabilidade, se você não passar no exame e você não pegar a sua carteirinha, você tem noção que sempre você terá que ter um sócio que tenha a carteirinha para assinar balanço, para assinar obrigações acessórias, porque você não vai conseguir pelo fato de não ter a sua carteirinha. Outro ponto também, existem diversas vagas de trabalho em que as pessoas exigem ter o CRC ativo. E concursos públicos também voltados à área contábil, eles exigem CRC ativo. Então, se você não tem carteirinha de contador, não quer dizer que você é um profissional ruim, um profissional desqualificado. Não. Só que tem oportunidades que você vai perder por não ter esse registro. No meu caso também, eu, Leonardo, novamente trazendo a minha experiência, tinha o fator confiança. Eu consegui me olhar como contador após passar no exame de suficiência, porque foi como fosse um marco, uma transição de estudante para profissional. No momento em que eu passei no exame, eu me senti apto a exercer a profissão de contabilidade, porque eu passei no exame que define o contador. Então, para mim, teve um fator confiança também. A partir do momento que eu passei no exame, eu me senti mais confiante como contador, eu confiei mais no meu trabalho, porque na época eu já exercia a contabilidade. Então, para quem não conhece a minha história, eu iniciei trabalho e estágio na área contábil no meu segundo ano de faculdade. Então, eu passei no exame no quarto ano, no início do quarto ano, ativei a minha carteirinha no início de 2022, por opção, não por necessidade. Então, a minha carteirinha permaneceu ativa. Eu queria ter a minha carteirinha ativa, não era necessário, só que eu já estava pronto. A oportunidade que batesse na minha porta, eu estava apto a abraçá-la. E a oportunidade bateu exatamente nesse ano, no ano de 2026. Foi o ano que eu tive a possibilidade de assumir a contabilidade na empresa onde eu trabalhava. E pelo fato de eu já ter carteira ativa, de eu já estar habilitado na área contábil, né, já estar registrado no CRC de São Paulo, eu já pude abraçar essa oportunidade. Então, eu não tive dificuldade de assumir essa posição, porque eu já estava pronto desde 2021. Na verdade, desde o início de 22, que foi quando eu abri, quando eu me registrei de fato e peguei a minha carteirinha. E agora chegou o tão sonhado momento. Qual foi a metodologia que eu utilizei e a metodologia que eu não recomendo que ninguém faça exame de suficiência sem, pelo menos, incluir essa metodologia nos seus estudos? A única forma, ou a minha metodologia principal de estudos era resolver questões. Parece bobeira, né? Meu Deus, Léo, que método revolucionário é esse? Eu já faço isso. E, pessoal, eu só estudei questões. Essa foi a minha única metodologia de estudos. Eu, durante 30 dias de estudos, o que eu mais fiz foi resolver questões. Eu peguei 4 provas de exames de suficiência anteriores, as últimas 4, e o que eu fazia? Eu resolvia a prova e eu corrigia as questões. Quais eram as áreas de estudo que eu pesquisava conteúdo específico? Eram aquelas questões que eu não fazia a mínima ideia de qual era a resposta. Eram aquelas questões que eu errei, questões de cálculo que eu errei, áreas específicas do conhecimento que eu não tinha, como um exemplo, equivalência patrimonial. Foi uma coisa que eu não tinha estudado, que eu não sabia. Eu vi questões de equivalência patrimonial nas provas que eu fiz e eu comecei a pesquisar conteúdos específicos de equivalência no YouTube. Então, essa foi a minha metodologia de estudo. E por que eu fiz isso? Porque eu adquiri o conhecimento que as provas do exame elas são repetitivas. Existem muitas questões que se repetem, que são as mesmas. Não são os mesmos valores, mas é a mesma linha de raciocínio. E por ser a mesma linha de raciocínio, o que eu pensei? Se eu aprender a linha de raciocínio e mudar apenas os valores, eu já vou saber resolver a questão. Então, estudar questões, você vai adquirir um conhecimento mais objetivo, focado no exame de suficiência. Então, o que eu falei para vocês? Que se vocês têm uma boa base
no ensino fundamental e médio, se você tem uma excelente base na faculdade, ou seja, estuda, tira boas notas, você só precisa direcionar um pouco os seus estudos a questões específicas do exame, que seria o quê? Estudar as questões, resolver questões. Então, o que que eu fiz? A minha primeira base de estudos, fazer uma prova do CRC. A maioria das questões eu não consegui fazer porque eu não tinha conhecimento. Depois eu corrigi essa prova inteira, assisti vídeos no YouTube de professores que corrigiam provas do exame, fui estudando. E aí, o que que eu fiz? Depois de eu ter corrigido a minha primeira prova, eu refiz essa prova depois do conhecimento adquirido, acertei mais questões. Então, resolver questões é o fator crucial. E agora, qual que é o pulo do gato, tá? Qual que é o pulo do gato que você precisa fazer? Que isso vai ser um divisor de águas para você. É você fazer treinos como simulando como se você estivesse no exame de suficiência. Então, qual que é o erro da maioria do pessoal? Eles estudam sim questões, só que eles pegam a prova do exame, faz 10 questões hoje, faz 10 questões amanhã, faz 10 questões depois de amanhã, ou faz 10 questões, sai, toma água, almoça, conversa com o pai, conversa com a mãe, depois volta, faz mais 5 questões. Por que que isso não é um treinamento para o exame? Porque o exame são 50 questões que você vai fazer de maneira ininterrupta, ou seja, você não vai poder parar para almoçar. Então é importante que você também simule o cansaço da prova. Na época que eu fiz a minha prova, nós estávamos no período de pandemia. Então, uma das simulações que eu fiz foi fazer uma das provas com máscara. Parece besteira, né? Mas quando eu estivesse lá no exame, eu teria que fazer o exame com a máscara contra a Covid. Então, eu fiz uma prova simulando, eu fiz 50 questões em casa, sem descansar, sem sair, sem parar, com máscara, porque eu queria simular como se eu estivesse lá no exame de suficiência. Então, para mim, esse foi o divisor de águas. Para mim, esse é o método mais eficaz, você estudar as próprias provas do exame de suficiência. Então, pega as provas, resolva questões e pesquise temas específicos que você viu na prova e que você não sabia. Vai 100% direcionado ao conhecimento que você ainda não tem. Direciona os seus estudos dessa forma e de maneira e uma coisa que você não pode deixar de fazer de jeito nenhum é você simular da forma que eu expliquei aqui. Simular como se você estivesse no exame de suficiência. Pegar um domingo aí, começar aí 1 hora da tarde, ou pegar um domingo pela manhã e simular como se você estivesse lá. Resolver as 50 questões. Por quê? Porque você vai vendo a sua média de acertos. Você vai vendo que se você está indo bem ou se você está indo mal. Você está vendo, você vai ver a área de conhecimento que você carece de mais estudos e você vai aperfeiçoando, ajeitando a sua hora de estudo. E falando a respeito no fator confiança, que eu comentei sobre uma questão emocional que pode sim atrapalhar no seu exame, resolver questões é a principal quebra de bloqueio. Porque se você vem fazendo questões, se você vem fazendo simulados, se você faz simulado teste e você vê que você acertou 30, 35 questões, automaticamente a sua autoconfiança melhora. Você percebe que você está no caminho certo, você está estudando de maneira correta. E você chega, sim, mais confiante na hora de fazer o seu exame de suficiência. E outras coisas que eu fiz, que eu recebi conselhos de pessoas que eu acompanhei na internet. Eu não estudei faltando um dia para a prova, então no dia anterior à prova eu não estudei absolutamente nada. Eu não estudei indo para a prova, porque eu não queria poluir a minha mente. Eu já confiava, eu já estava confiante em todo o conhecimento que eu adquiri. Então eu não precisava enfiar mais conhecimento na véspera da prova, principalmente não precisava enfiar conhecimento no dia da prova. E falando a respeito da parte de controle emocional e de tranquilidade, quando eu peguei a minha prova, eu fiz um período de meditação também, eu fiquei ali durante 1 minuto mais ou menos, ali fazendo uma respiração mais tranquila, para eu tranquilizar. E outro conselho que eu recebi na internet foi de eu não começar a prova pela primeira questão. Eu procurar uma sequência, um bloco de sequências que eram questões mais leves e que eu tinha certeza das respostas. Então, eu abri a minha prova numa página, eu li a questão, eu vi que eu não sabia, eu folheei de novo, eu vi, olhei a pergunta e eu não sabia a resposta, eu folheei de novo. Aí na terceira vez que eu fiz isso, eu caí numa sequência de questões que eu sabia a resposta. E eu fui fazendo, acho que eu fiz 5 questões seguidas, que eu tinha certeza da resposta. Então isso ajudou também na minha autoconfiança, porque às vezes você começa a prova em um bloco, em uma sequência de questões que você não sabe,
automaticamente você já fica desesperado. Se você pega ali uma sequência de 3 questões que você não tem conhecimento, você já quer chutar o balde. Então, começar um bloco, começar numa sequência de questões que você tem certeza da resposta, isso vai te ajudar também. Então, resumindo o meu processo de estudos, no dia da prova, eu simplesmente repliquei tudo o que eu já tinha treinado. Então, quando eu fiz as minhas 2 simulações reais, que foi uma simulação onde eu fiz as 50 questões normal e a outra simulação eu fiz as 50 questões normais, só que eu coloquei a máscara, né? Então, nessas 2 simulações eu fiz exatamente a mesma coisa que eu fiz no dia da prova. Então, simplesmente eu cheguei lá, imprudente, que foi onde eu fiz a minha prova, e só repliquei tudo aquilo que eu já havia treinado. E, como consequência disso, eu acertei a quantidade de questões que estava na média que eu acertei nos meus treinamentos. Então, uma preparação bem feita, em resumo, uma preparação bem feita vai fazer com que você chegue no dia do exame e simplesmente replique aquilo que você já sabe. Por isso que é importante você se preparar e incluir na sua rotina de estudos a resolução de questões e, principalmente, sem falta nenhuma, você fazer simulado teste. Você resolver 50 questões de uma vez só, para você simular como se você estivesse no exame de suficiência. Então, esse era o conteúdo que eu tinha para o vídeo de hoje. Eu espero que todo esse conhecimento e a minha experiência possa agregar de maneira positiva na vida de vocês e no processo de estudo de vocês. E se vocês ficaram com alguma dúvida ou quiserem compartilhar a experiência de vocês aqui nos comentários, eu vou ficar extremamente feliz em ler e conhecer a experiência de vocês. E caso vocês tenham alguma dúvida, eu vou fazer questão também de tentar ajudar na dúvida de vocês. Então é isso que eu tinha para o vídeo de hoje. Fé.